Salve, salve, nação. Tudo bom aí? Uma ótima quinta-feira para vocês aí, né? Hoje eu vou soltar um vídeo aí do Mauro César Pereira, que é um jornalista que eu particularmente gosto muito, né? Apesar de às vezes ele ser meio turrão, né? Não aceitar um pouco o debate, né? da gente que acompanha ele, mas é um cara fera aí no jornalismo aí, né? Eu acho ele imparcial, muita gente acha que não é, mas eu acho. E ele bate, quando bate doído mesmo, sem pena. E né, ele comentou aí do Eduardo Bandeira de Mello, meu Deus do céu, o cara quer voltar. O rei daí do pé de freeze aí, o cara pé frio do caramba, não ganhou nada. Teve um orçamento aí do Flamengo aí caríssimo, né, com salários altíssimos e o elenco fraquíssimo, pagava bem para jogador cabeça de bagre. E ele comentou isso aí, falou também do fair play financeiro também, foi muito bem nas palavras dele, né, deu uma cutucada também na atual gestão do Flamengo. E também aí eu queria comentar aí, né, o Leonardo, né, que pensa em voltar, né, eu acharia uma boa, né, como diretor de futebol ali, com experiência na Europa, né, Paris Saint-Germain, Milan. Eu acho que ia agregar muita gente, né, o Flamengo. Eu acharia uma boa aí, de repente aí comenta aí nos comentários aí o que vocês acharem aí do Leonardo aí sendo diretor de futebol do Flamengo, né, ainda na expectativa aí do Léo Ortiz aí de fechar com a gente, né. Eu particularmente eu acho ele um excelente zagueiro, né. Ele para mim era o zagueiro, é o cara, né, do Bragantino, não é o Fabrício Bruno, né, e na torcida aí. E tem aí o Fortaleza, né, mostrou interesse pelo goleiro Santos, e eu acho que seria uma boa também. Ele não, acho que é o terceiro goleiro do Flamengo, acho que já deu também, né, representou, mas teve algumas falhas em gols aí, somente naquela final lá contra o Palmeiras, aquela bola ali eu não entendi, né? E parece que o Fortaleza está querendo levar ele aí. Valeu, galera. Queria pedir para vocês aí, se pudesse aí curtir, compartilhar, né? E se inscrever aí no canal aí, tá? Não custa nada, só dá o cliquezinho aí. Valeu, rapaziada. Saudações aí. Um abraço. Do Flamengo com o Bruno Spindel, que falou sobre fair play financeiro. Em entrevista à coluna do Rodrigo Matos do UOL, Bruno Spindel disse o seguinte, abre aspas: eu me preocupo em gerir o meu clube. Pelo Flamengo, teria fair play financeiro no Brasil ontem. Flamengo não faz uso de práticas que diversos clubes brasileiros fazem para competir por títulos. Flamengo não atrasa imagem, salário, compromisso que é devido, imposto, comissionamento, 13º, férias, compromissos com o governo. Flamengo é responsável. Não se vê ocorrer transfer ban aqui. E mantendo a credibilidade, não vai usar esse tipo de prática. A folha está no nível bem próximo dos 5 clubes que têm uma folha dos níveis mais altos no Brasil, fecha aspas, disse o Bruno Spindel. E de fato é uma preocupação, né, Mauro? Muitos clubes gastam muito mais do que arrecadam, enquanto outros, como o Flamengo e Palmeiras, que têm ali um poder aquisitivo melhor, conseguem, outros clubes que não têm dinheiro fazem contratações às vezes indevidas, digamos assim. Uma das maiores demonstrações de desinformação, até de ignorância, né, das pessoas, quando elas aparecem em rede social ou diante até do microfone e falam em fair play financeiro como se a aplicação, né, de um sistema de fair play financeiro que existe na CBF, inclusive, lá, não colocam em prática porque não querem. Agora, porque nem tem presidente, né? Não tem nem quem faça isso, mas o César Grafietti já fez, né, que é o especialista nas análises de finanças dos clubes e tudo mais, a pedido da CBF, que a ele encomendou esse trabalho já há alguns anos, entregou lá todo o projeto de fair play financeiro. Ela não coloca em prática porque não quer. E a demonstração de desinformação, até de ignorância de algumas pessoas, é quando falam, não, tem que ter um fair play financeiro, porque o Flamengo está contratando muito jogador amigo, é o contrário.
O Flamengo vai, se tiver fair play financeiro, quem não vai poder contratar, quem não tem grana para contratar. É o contrário, inverso. O fair play financeiro ele serve justamente para controlar os gastos dos clubes, de maneira que ele não possa contratar aquilo que ele não pode pagar. E no caso do Flamengo, o Flamengo não tem mecenas, o Flamengo não tem... as rendas, a arrecadação do clube é toda detalhada no balanço no clube. Esse não é o problema do Flamengo. Parte financeira, administrativa, pelo contrário, ela está bombando. O Flamengo vai faturar 1,3 bi esse ano aproximadamente, sem ganhar um título sequer. Um ano de fracassos retumbantes no futebol, ainda assim vai faturar isso tudo. Imagina se tivesse conseguido uma temporada de vitórias. Então esse passa longe do problema do Flamengo. O grande problema do Flamengo é a gestão do futebol, que é péssima, é pífia, né? Uma coisa medonha, né? E não mudou nada, está todo mundo lá. Não mudou uma cabeça. Todos os integrantes do departamento de futebol, do mais alto escalão até lá embaixo, todos estão lá. Os gerentes, a turma inteira está lá, feliz da vida, um trabalho fantástico. Vamos em frente para mais uma temporada, né, contratando novos jogadores e tudo mais. Agora, o valor que o Flamengo investiu nesse ano também vendeu muito também, né? Tem uma balança comercial, digamos aí, né? Aí eu não sei exatamente qual o valor das vendas, mas foram muitas vendas significativas. Eu acho que aí está certo. O clube tem dinheiro. Quando fala assim, o clube não é banco. Isso vale só para o Flamengo, Palmeiras talvez, mas um ou outro. Não é banco por quê? Tem dinheiro, né? E o banco guarda o dinheiro. O banco ele retém o dinheiro, ele fica ali, empresta e tal. O clube de futebol usa o dinheiro para fazer investimentos no time de futebol. O clube de futebol ele faz isso. Então o clube não é banco. Eu acho engraçado quando fala assim, o time não tem dinheiro nenhum, o clube não é banco. Sim, o clube falido sem grana não é banco mesmo, que banco tem dinheiro. Esses clubes não têm dinheiro. Não pode usar o cheque especial. Exatamente, é o inverso, né? O clube age como o cliente descontrolado do banco. É isso. Que usa o cheque especial. Aliás, o cheque especial banco adora quando você usa maravilhoso. cheque especial. Você fica refém do banco, porque os juros são altíssimos e é um problema sério. Então o problema do Flamengo é a gestão do futebol. Agora, por exemplo, você vê o mercado do Flamengo. Está uma obsessão pelo Vinha. É um bom jogador. Agora, é a posição mais carente do Flamengo? Não é. A mais carente é a lateral direita, não é a esquerda. Na direita tem 3 jogadores, não tem nenhum. Porque nenhum deles se firma como titular. O único que não teve assim, muitas oportunidades até hoje foi o Varela. Mas está lá desde o ano passado. Vai para 2022 ele chegou. Já está 1 ano e meio no clube aproximadamente. Passou por 4 treinadores. E nunca conseguiu se firmar. Agora, no final, teve algumas oportunidades com o Tite, muito por eliminação, depois que o Wesley e o Mateuzinho erraram demais, inclusive contra o Atlético Mineiro, os 2 erraram no mesmo jogo, em 2 gols do Galo. Os 2 conseguiram errar, uma coisa assustadora. Então, a carência maior é a lateral direita, mas eles querem a lateral esquerda. Quer dizer, é difícil entender quais são os critérios de contratação. Agora tem a discussão do Everton Ribeiro, renovação de contrato. Porque o Everton Ribeiro tem proposta de outros clubes que se propõem a contratar esse jogador, vão fazer um investimento, que ele é um jogador caro, significativo, mas contando que ele vai ser titular. Agora, se ele renovar com o Flamengo, ainda mais por 2 anos, o cara com quase 35 anos, ele vai ser reserva, ele já é reserva. Ele foi reserva boa parte de 2022, 2023, e a tendência, no ano que vem, quando vai fazer 35 anos, é ficar na reserva mais ainda mais agora com a chegada do De La Cruz. Então, qual a lógica de você renovar um contrato com um jogador tão caro? Esse é o ponto. Quer dizer, parece também que a folha de pagamento pode ser inchada eternamente. Vai renovando o contrato, dá aumento. E o Flamengo tem um problema muito sério, porque ele não tem controle na hora de... assim, não tem controle, quer dizer, ele faz as renovações de contrato, muitas vezes com reajustes salariais, que são desproporcionais em relação ao mercado. E aí ele não consegue se livrar de alguns jogadores que ele não quer mais. Porque o cara ganha bem ali, ganha em dia, ele vai sair para quê? Ele só vai sair se porventura ele tiver incomodado, porque está encostado, está na reserva, não está jogando. Um cara que não pensou na grana, fala, não, eu quero jogar, não quero ficar aqui na reserva. Eu prefiro ganhar menos em outro lugar, ou abrir mão de alguma coisa aqui, mas eu quero jogar. Aí tudo bem, esse cara vai querer sair. Ou se algum clube fizer uma proposta muito boa, então, o cara vai... Senão o cara se acomoda e fica lá. Vê o caso do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ficou até o final do contrato no Flamengo. E não estava mais machucado no segundo semestre. Não foi para o Cruzeiro. Não acertou o Cruzeiro. No meio do ano. O Flamengo pagaria parte do salário. Agora, não houve acordo entre ele e o Cruzeiro. Ele perdeu a oportunidade de, durante 6 meses, jogar em outro clube, mostrar recuperação física, condição técnica ele tem de sobra, para acertar um contrato ao final desse ano para o ano que vem. Como ele não jogou praticamente, ele jogou 2 vezes com o Tite como volante. Não há necessidade. Como zagueiro, ele não jogou mais. Entrou no final do jogo, aquele jogo absurdamente festivo, não sei por que festivo, contra o Cuiabá. Entrou no final. Mas mais porque inventaram essa festa sem cabimento num jogo de tamanha importância, que valia a vaga na Libertadores, na fase de grupos. E acabou que ele se acomodou ali.
E agora vai ser difícil de convencer alguém a contratá-lo, porque há muitas dúvidas com relação à parte física, e ele perdeu a chance de, durante 6 meses, jogar, de repente, regularmente por outro clube. Clube grande, o Cruzeiro, que tinha ali objetivos importantes no campeonato, permanecer na Série A, conseguiu. E ficou ali porque o jogador se acomoda. Eu estou aqui, moro aqui, está tudo certo aqui, ganho um dia, ganho bem. Vou ficando. Será que o Pablo vai querer sair do Flamengo? O Pablo quase nunca joga. Será que interessa ele sair do Flamengo? Marinho foi uma luta, né, para sair do Flamengo. Será que vai querer sair? O cara, de repente, não quer sair. O cara fala, fico aqui, não sei. Estou aqui perguntando, estou questionando. E se ficar, ele não está errado. O cara tem um contrato a cumprir, ele fala, vou sair para quê? Vou para um clube ganhar menos? Agora, por exemplo, quando o Diego Ribas renovou com o Flamengo, houve negociação de salário, houve redução no final, porque ele já não era o Diego Ribas de um outro momento. A negociação do Everton Ribeiro, pelo que a gente sabe, é para trabalhar com as mesmas cifras. Então, eu não sou contra, que ele ganhe o maior salário do mundo, o salário do Messi, do Cristiano Ronaldo, isso não é problema meu. Agora, como é que o clube faz uma gestão financeira em que ele renova o contrato de um atleta que perdeu espaço no elenco, que era capitão do time titular absoluto, deixou de ser, que tende a ser mais reserva do que nunca porque foi feito um investimento caro num jogador mais jovem, muito bom, que é o De La Cruz, que joga na mesma posição e que pode ocupar exatamente os mesmos espaços do campo que o Everton Ribeiro costuma ocupar. Então, por que você renova com esse jogador por um custo elevado? Quer dizer, não tem como, cara. Não tem sentido. Isso é uma gestão... mas aí você não pode reforçar o adversário. Então, para você não reforçar o adversário ou um outro clube, você retém um jogador na reserva pagando um valor significativo. Eu não entendo essa lógica. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, isso é o quê? Isso é a gestão do futebol, que é péssima do Flamengo. Pífia. Uma coisa medonha. Agora, o clube financeiramente é muito bem gerido. Isso aí não é problema. Aliás, estão surgindo aí de novo agora nas redes sociais aparições da gestão anterior, né? Para voltar, que não sei o quê e tal. Até parece que era maravilha. Era uma outra porcaria. Essa gestão é ruim e a outra é pior ainda, porque não ganhava nada. Essa não ganhou nada esse ano, né? Ganhou alguns títulos antes, importantes até. Não ganhava nada. Já tinha investimento para conquistar títulos, sim. Tanto que fez final de Sul-Americana, fez final de Copa do Brasil, chegou a brigar pelo título brasileiro em pontos corridos. E contratava já jogadores, não era um elenco inferior, não era esse elenco caro de hoje, mas estava ali batendo entre os mais caros do Brasil, sim, já em 2017, 2018 especialmente. E não conquistava nada. Aí aparecem os personagens ligados àquela gestão como se fosse ótima. O Flamengo precisa de uma mudança para o ano que vem, que vai ter eleição em dezembro, por um outro caminho. Gente que tenha uma outra mentalidade na hora de gerir o futebol, que não paparique o jogador, que saiba romper ciclos, que não fique preso ao passado. Que é o caso, é crônico esse problema do clube. Até agora, não sei como que eles conseguiram não renovar com o Rodrigo Caio e não pedir, pelo amor de Deus, Felipe Luiz fazer mais um ano de contrato. Sem a menor condição de jogar profissionalmente, que não conseguia mais jogar. Jogava um jogo, parava um mês, né? Agora está dando entrevista, tudo que ele faz muito bem, fala, é desenvolto e tal, mas jogar não conseguia mais jogar, gente. Aí faz um jogo bom, joga de terno. Então, joga de terno vai ser técnico, amigo. O técnico pode usar terno, o jogador usa chuteira, calção, fardamento. É realidade. Então, assim, é muito confuso. Essa parte financeira aí não tem o que falar. E isso não é uma herança da gestão anterior apenas. Isso é um trabalho que tem gente da gestão anterior e gente da atual gestão que começou tudo isso em 2012, que o torcedor também ignora. 10 anos. Isso aí começou... O próprio Landim participou desde o começo e outros que estão com ele. E outros que trabalharam na gestão do Bandeira de Melo também participaram. Tem esse filho bonito, tem uma porção de pais. O pai não é o Bandeira, o pai não é o Landim, o pai não é o A, o B ou o C. São várias pessoas que participaram do processo, algumas não estão mais no clube, outras saíram e voltaram, outras continuam até hoje e tal, e que participaram disso. Então, não é a parte financeira apenas, é administrativa, financeira, e aí você tem uma política do clube de alavancar a receita, de priorizar pagamento de dívida, o que foi feito, e nisso foi feita uma receita do bolo lá atrás, e o Bandeira, quando houve a cisão, e saíram Landim e outros, o Bandeira manteve, fez corretamente o que tinha que fazer, manteve aquela austeridade, nisso ele foi corretíssimo. A gestão do futebol, que foi um negócio terrível, né? Mas nisso aí ele manteve ali o prumo, e isso continua. E na gestão do Landim, algumas coisas importantes que aconteceram. Eles conseguiram alavancar ainda mais a receita. Essa gestão vai muito bem nesse aspecto. Todo o problema está no futebol. E, claro, tem toda uma parte política também de não aceitar a oposição, né, de tentar punir torcedores, associados, conselheiros que se manifestam contra a atual gestão. Isso acontece. Tem vários problemas absurdos na gestão atual. Mas essa parte da gestão financeira, administrativa, pelo contrário. E a receita do Flamengo só cresce. Agora, não adianta aumentar o dinheiro, ter grana, contratar jogador, mantendo essa mentalidade.
Eu acho assim impressionante e como as pessoas imaginam, torcedores do Flamengo, muitos imaginam que dá para ficar assim, gastando à vontade, tudo, como se não é assim também. Nenhum clube é assim. Nenhum clube é assim. E essa resposta, né, do Bruno Spindel foi até uma resposta ao que disse o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, em uma declaração na sexta-feira. O Rodrigo disse o seguinte, abre aspas, tem clubes aí que tem uma folha salarial praticamente o dobro da do Galo, que é o caso do Flamengo, fecha aspas. Ele deu essa entrevista e aí o Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre essa resposta e falou sobre o fair play financeiro. Bruno Prado, uma declaração do Rodrigo Caetano, Bruno Spindel também ali respondendo, dizendo que o Flamengo não atrasa ninguém, não atrasa nada, e de fato é uma verdade. É um clube que tem o poder de, por exemplo, pagar à vista a multa rescisória do De La Cruz de quase 80 milhões de reais. E pode fazer. O Flamengo tem feito contratações desse tipo. Até pouco tempo ninguém conseguia fazer contratações aqui no futebol brasileiro de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Hoje é uma coisa possível, né? O Flamengo é quem normalmente faz esse tipo de contratação. Fair play financeiro, eu acho que deveria ter aqui há muito tempo. E realmente foi o que o Mauro explicou, né? As pessoas têm a ilusão de achar que fair play financeiro é assim, é um teto de gasto. Você só pode gastar até tanto. Todo mundo só pode gastar até tanto. Não é isso. Você pode gastar o que você pode, o que você tem, o que você arrecada. E aí, de fato, quem está mais organizado tem uma tendência de distanciar mais dos outros. No caso, o Flamengo, o Palmeiras e algum outro aí que tiver nessa condição. Eles vão distanciar, porque tem alguns times que, às vezes, montam equipes gastando mais do que podem e, por um curto prazo, consegue ter um time competitivo, até ganhar título, mas que depois, no longo prazo, acaba tendo problema. A gente vê isso muito aqui no futebol brasileiro. Então, fair play financeiro seria ótimo para a organização do futebol brasileiro. Não sei se um dia vai acontecer, mas seria ótimo, né? Eu acho que se acontecer ainda vai demorar um pouquinho. E sobre o Flamengo, essa questão mesmo de desapegar, de rodar o elenco, de mudar, de trazer novos jogadores. Não que os caras que estão ali, aí é mais os que estão sem contratos, que vão acabar o contrato. Não que não sirvam mais. O Everton Ribeiro, ele joga em praticamente todos os times aí do país, tranquilo, um ótimo meia. O Everton Ribeiro, se ele ficar no mercado, ele pode jogar como titular, talvez em 18 ou 17 times da Série A. Né? No Palmeiras, hoje, ele não tiraria o Veiga, por exemplo, se fosse uma disputa direta, mas até poderia jogar com o Veiga. É um jogador muito bom, mas é um jogador que já está mais velho, é um jogador que não conseguiu manter o mesmo ritmo. Em 2022, ele foi para a Copa do Mundo e estava bem. Quando saiu a convocação para a Copa, ele estava jogando bem. Mas um jogador que depois que passa dos 30, aí é de cada um. Mas acontece, tem casos assim que o cara está bem um ano, no outro ano já caiu muito, porque é natural, o ser humano, qualquer ser humano, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais dificuldade para se manter bem fisicamente. Aí a gente está falando de atletas de um alto nível, né? Atletas de um nível competitivo, atletas de elite. Então é normal ter uma queda de rendimento. Não quer dizer que ele não vai ter mais condição de jogar. Ele ainda pode jogar bem por mais alguns anos em outros clubes, mas no Flamengo hoje, realmente ele é reserva. Ainda mais olhando como o Tite armou o time, agora talvez arme de uma outra maneira com o De La Cruz ali. O Arrascaeta com o Tite nessa reta final, o Everton Ribeiro, ele era reserva do Arrascaeta. Estava bem claro ali que o Tite, ele colocou 2 pontas e o Everton Ribeiro, quando entrava, era para substituir o Arrascaeta. Então talvez com o De La Cruz ele tire um ponta num time base aí, vai todo mundo jogar porque tem muito jogo, mas talvez ele mude um pouquinho essa maneira de jogar, encaixe mais um meia pelo lado, o De La Cruz joga pelo lado como o Everton Ribeiro jogava. Então, na hipótese de ter 2 meias, o De La Cruz, a tendência é que ele fique à frente do Everton Ribeiro. Então o Everton, que terminou o ano na reserva do Arrascaeta, alguém pode dizer, o Arrascaeta vai para a Copa América e o De La Cruz também. E o Flamengo vai ficar um mês sem eles. É verdade, né? Mas aí você tem que ver o que vale a pena. O Everton Ribeiro, o salário. Hoje ele não é mais um jogador de seleção brasileira, um jogador titular absoluto do time. Eu faria até uma proposta assim, readequando. Hoje a situação é outra, o time tem dinheiro, mas você é um cara que hoje não tem o mesmo status de antes. Eu quero que você fique, mas
por tanto, não exatamente pelo mesmo valor. Isso eu faria uma proposta a ele, cabe a ele aceitar ou não. Poderia aceitar. Sim, mas pelos mesmos valores realmente fica complicado, não porque o time não tenha dinheiro, mas porque é outro status, né? Hoje ele não é, há um ano atrás ele era um jogador que estava na Copa do Mundo, nesse momento não é mais, e é um jogador já mais velho. Então eu faria uma proposta a ele, com outros valores, eu acho que seria bom se ele ficasse, mas em uma outra condição. E a proposta é pelo mesmo salário, por 1 ano, e ele quer 2 anos. Eu acho que não tem margem nem de negociação na situação como essa. Eu já acho errado oferecer 1 ano para ele. Sinceramente, eu acho que não tem o menor cabimento você manter um jogador com quase 35 anos, que custa tão caro, num cenário que o cara simplesmente vai ser reserva. Não me parece um raciocínio profissional, esse é o ponto, entendeu? Mas aí fica esse apego. E tem outra coisa no Flamengo também, que é o seguinte, né? Outro dia me falaram isso e faz todo sentido. Felipe Luiz, não, é Flamengo desde pequenininho. Aí aparece uma foto e tal. O Marinho, nossa, o pai do Marinho, o rubro-negro fanático, o Marinho apaixonado pelo Flamengo. Que bonito, né? Aí o Everton Ribeiro, o filho dele, nas redes sociais, o garotinho, muito bonitinho, por sinal. O garotinho é rubro-negro, Vanderlei, assim, doente, canta hino, canta as músicas da torcida. Gente, pelo amor de Deus, né? Menos, né? Pedem profissionalismo e se deixam levar por esse tipo de conversa. Eu não estou dizendo que o Felipe Luiz não é Flamengo, que o Marinho não é. Não, tudo bem. Muita gente é Flamengo, tem a maior torcida do Brasil, é natural. Seria diferente se o cara aparecesse no Red Bull Bragantino e falasse, olha, meu pai é fanático pelo Red Bull Bragantino, minha família inteira. Vocês são da onde? Da Bahia. Não tem, desculpa, mas aí não dá. Não dá para acreditar. Agora, Flamengo, Corinthians, é natural que apareçam torcedores, jogadores que foram torcedores, uma família torcia e tudo mais. Só que isso não pode balizar uma negociação, uma renovação de contrato. Isso não faz sentido. Porque é uma relação profissional. O jogador chega no clube e vai jogar. Se ele torcia para o time ou não, aí é outro detalhe. Se torcia é legal, mas isso não pode entrar na avaliação. E entra. Isso pesa. E quem sabe utilizar bem a rede social faz isso muito bem a seu favor. Compartilhando por intermédio de amigos, ou até o próprio jogador, o próprio agente, o assessor, o que for, essas mensagens que seduzem o torcedor e afetam uma direção. Por isso que eu falo que a gestão é pífia. Não pode, cara. O torcedor está ali. O Flamengo contratou o Reinaldo Rueda porque a torcida pediu na rede social. Ele tinha sido campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional de Medellín. Aí cismaram com o Rueda uma época lá e contrataram o Rueda. E pesou muito a rede social. Não que o Rueda fosse um mau técnico e tudo, não se trata disso. Mas é bizarro que isso nasça dessa maneira e seja levado até o fim. O Davi Luiz foi a mesma coisa, foi um movimento de Twitter. Não, Davi Luiz contrataram. O Davi Luiz é um ótimo jogador e tudo, não estou questionando. Eu acho bizarro que tomem decisões em função disso, como já demitiram técnico por conta de rede social. É isso aí. Não, peraí, não tem ninguém fazendo, baixa a bola, deixa a rede social para lá. Qual a nossa situação agora? No Flamengo é demais, Vanderlei, é impressionante, porque é uma transferência de responsabilidade, não tem ninguém ali. O Marcos Braz tinha que fazer isso, ou o Landim até, sabe, dá um soco na mesa e fala, não, peraí, não vou demitir ninguém, eu vou bancar aqui o técnico, vamos continuar o trabalho. Se a rede social está nervosa, bata em mim, então. Aparece lá e fala, olha, é comigo, a decisão é minha. Falta um pouco disso aí, de um lado positivo de Eurico Miranda, que acho que tinha mais aspectos negativos do que positivos. Mas, assim, do dirigente que não tem medo de botar a cara e assumir a bronca. Falar, é comigo, a parada é comigo, eu estou aqui para resolver. A minha decisão é essa, não, vamos em frente. Sabe, é muito fácil você ficar terceirizando a responsabilidade. Mandar técnico embora às 3 horas da manhã, sem discussão nenhuma. Foi o caso do Ceni. O Vitor Pereira demite o cara depois de uma goleada para o Fluminense. Parece que a orientação do técnico foi assim, vamos lá perder de 4-1 para o Fluminense. Os jogadores não são cobrados, cara. Não são cobrados. E isso, assim, eu fico questionando, isso vai mudar? O que o De La Cruz vai encontrar no Flamengo? Um ambiente profissional, de cobrança profissional, ou um ambiente de paternalismo para, eventualmente, eu não conheço a personalidade dele, ingressar numa patota ali, numa panela que faz o que quer. E isso aí é público e notório. Assistam as entrevistas do Felipe Luiz. É só ver o que ele fala. O trecho em que ele fala, no Charla Podcast, que ele fala sobre o momento que ele e o Diego Ribas, né, conversam. E o Diego teria dito alguma coisa do tipo, não, a gente não aguenta mais o técnico, vamos jogar por ele. Como se fosse um favor jogar pelo técnico. Você joga no clube, cara, você joga pela camisa, pelo salário que você recebe, que você é profissional, pelo torcedor, pela sua carreira, pela sua imagem como atleta. E parece um favor. Isso é falado com naturalidade porque é uma mentalidade que já está ali entranhada e ninguém luta contra isso. Então não adianta, cara, você ter o mesmo modus operandi antigo do futebol,
sabe? E o Vampeta conta aqui várias histórias desse tipo pra gente aqui, para quem acompanha o nosso trabalho, com 1 bilhão por mês, por ano, gastando 1 bilhão em contratações desde 2019, como está aí na nossa tela, não adianta nada. Então a mentalidade é que tem que mudar. Esse negócio é muito curioso. Todo mundo é Flamengo. O cara chega ao Flamengo. Meu pai é Flamengo. Meu filho, nossa, o garoto adora, ama o Flamengo. Todo mundo ama o Flamengo, claro. Paga em dia, tem torcida, tem mídia, jogador faz o que quer. Então é ótimo, é maravilhoso, é maravilhoso. O cara até vira Flamengo. E tem gente que se deixa levar por isso. Vanderlei Nogueira, Essa linha, diga. E aí vai muito de gestão, né?